Olá, meus amigos e meus irmãos do canal O Retorno da Glória. Paz e graça a cada um de vocês, da parte do nosso Deus e Pai e também da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E meus amigos, se vocês já conhecem o canal e se essas mensagens têm falado ao seu coração, então, desde já, deixem aí o seu like para que o YouTube divulgue essa mensagem para mais pessoas, ok? Bom, o selo de Deus será colocado em seu povo antes ou depois do decreto dominical? Veja, essa é uma pergunta um pouco controversa. E uns dizem que o selo de Deus será colocado antes do decreto, nas testas dos filhos do Senhor, e outros dizem que somente após o decreto dominical os servos de Deus receberão o seu selo. Mas, sabendo que o Senhor nos deixou o espírito da profecia, a fim de compreendermos melhor as coisas que se encontram nas Sagradas Escrituras, o que o espírito de profecia nos diz a respeito desse assunto? Mas antes de irmos ao espírito de profecia, vamos às Sagradas Escrituras e está escrito: Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com selo a testa dos servos do nosso Deus. Veja, antes de sabermos se o selo virá antes ou após o decreto dominical, primeiramente nós devemos saber o que é o selo de Deus. E, embora, como adventistas do sétimo dia, a grande maioria de nós esteja pronta para dizer que o selo de Deus é o sábado do 4º mandamento, deveríamos ao menos parar para refletir que, se o selo de Deus for tão somente o sábado do 4º mandamento, porque a palavra de Deus nos diz, lá no livro de Amós, e tanto no Espírito de Profecia, que haverá uma grande sacudidura justamente entre o povo que guarda o sábado do 4º mandamento. E, meus queridos, se, como diz o Espírito de Profecia em eventos finais, um número muito maior do que nós podemos imaginar de guardadores do sábado serão sacudidos da igreja, então o selo do Deus vivo não pode ser apenas o sábado do 4º mandamento, mas ele deve ser algo mais. E amigos, da mesma maneira que, sem parar para pensar, dizemos quase que instintivamente que o selo de Deus é o sábado do 4º mandamento e ponto final, quando nos perguntam qual é o sinal da besta ou a marca da besta, prontamente nós respondemos que é o domingo, o dia do Deus Sol. Contudo, ainda que essa resposta não esteja errada, ainda que realmente a marca da besta é ou será o domingo, o selo da autoridade de Roma, se nós entendermos o porquê a marca da besta será colocada sobre a fronte dos ímpios, então também compreenderemos que, além do sábado, o selo de Deus é algo mais complexo do que a guarda do 4º mandamento da lei do Senhor. E diz o Espírito de Profecia: os que se estão unindo com o mundo estão se amoldando ao molde mundano e preparando-se para o sinal da besta. Veja, o Espírito de Profecia nos afirma que os falsos guardadores dos mandamentos de Deus que estão se preparando para receber o sinal da besta, antes, eles estão se amoldando conforme o modelo do mundo. Ou seja, os falsos remanescentes que, embora aparentemente guardam o sábado, mas que ainda assim receberão o sinal da besta, hoje eles não estão guardando o domingo. Contudo, eles estão se preparando para receber o sinal da besta. Eles estão se preparando para receber o sinal da autoridade de Roma, porque estão se amoldando. Estão desenvolvendo um caráter semelhante ao caráter do mundo. Amigos, aqueles que se submeterão ao dia de descanso romano, o domingo, só se submeterão a guardar este dia porque o seu caráter está sendo formado segundo o caráter do mundo, segundo o caráter de Satanás, que é o príncipe deste mundo. Bom, se o sinal da besta só é colocado sobre aqueles que formarão um caráter semelhante ao de Satanás, então o selo de Deus não pode ser colocado naqueles que apenas professam guardar o sábado, mas ele tem que ser posto sobre aqueles que desenvolverão um caráter igual ao caráter de Deus. E será que o Espírito de Profecia confirma esse pensamento? Bom, diz o Espírito de Profecia: os que desconfiam do eu, que se humilham diante de Deus e purificam a alma pela obediência à verdade, estão recebendo o molde divino e preparando-se para receber na fronte o selo de Deus. Bom, agora que sabemos que não são
os simples guardadores do sábado que receberão o selo de Deus, mas sim aqueles que desenvolverão um caráter semelhante ao de Cristo e que por conta disso também guardavam o sábado que vão receber o selo. Então, quando o selo vai ser colocado sobre a testa dos que possuem um caráter semelhante ao de Cristo? Antes ou depois do decreto dominical? E diz o Espírito de Profecia: quando sair o decreto e o selo for aplicado, seu caráter, dos santos, permanecerá puro e sem mácula para toda a eternidade. Amigos, não precisa haver uma discussão com relação ao momento em que o selo de Deus vai ser aplicado sobre a fronte dos seus servos, porque o Espírito Santo, através da sua profeta, afirma que o selo será aplicado após a saída do decreto dominical. Contudo, acompanhando o processo de como o selo finalmente é posto sobre a fronte, ou seja, sobre o caráter, sobre a mente dos verdadeiros remanescentes, vemos que, embora o selo seja colocado após a saída do decreto dominical, pelo fato do decreto ser a última grande prova para os filhos de Deus, o caráter deve ser formado semelhantemente ao caráter de Cristo antes que saia o decreto, pois, de acordo com a parábola das 10 virgens, logo após iniciar o julgamento dos vivos, somente as virgens prudentes, as quais estavam com suas vasilhas, seus corações cheios do óleo do Espírito Santo, as quais tiveram o seu caráter formado à semelhança do caráter de Cristo, mediante a presença interior do Espírito Santo, é que foram aprovadas no juízo e puderam entrar para as bodas, enquanto as virgens nécias pensaram ainda poder formar um caráter à semelhança de Cristo, indo atrás do batismo do Espírito Santo, mas que, infelizmente, se deram conta que, após a saída do decreto dominical, para elas, era tarde demais para se preparar. Bom, em eventos finais, na página 157, o Espírito de Profecia nos diz que, enquanto a porta será fechada para aqueles que não quiseram verdadeiramente entrar nela, após a saída do decreto dominical, Deus olhará compassivamente para aqueles que não haviam escutado esta mensagem e estenderá para essas pessoas um período de misericórdia e de preparação, enquanto fechará a porta para aqueles que tiveram a oportunidade de entrar, ou seja, para os professos remanescentes que tiveram a oportunidade de formar um caráter semelhante ao caráter de Cristo, a fim de receberem o selo de Deus, mas preferiram permanecer vivendo despreocupadamente, achando que, após o decreto dominical, ainda haveria tempo para fazer uma completa consagração das suas vidas ao Senhor. Amigos, alguns dizem impensadamente que não vem a hora da saída do decreto dominical. Contudo, o decreto dominical ainda não saiu porque o próprio Deus tem impedido a sua saída, pois a grande maioria dos que dizem guardar os mandamentos de Deus não receberiam o selo porque não têm, pelo poder do Espírito Santo, aperfeiçoado o caráter para serem aprovados pelo Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus queridos, e que Ele nos conceda ainda um pouco de tempo para desenvolvermos e aperfeiçoarmos o nosso caráter, para, por fim, podermos receber o selo do Deus vivo em nossa fronte. Bom, nós vamos ficando por aqui, mas antes, vamos fazer uma oração. Nosso Deus e nosso Pai que habita nos céus, louvado e exaltado seja o Teu grande e santo nome. Senhor, obrigado por estar refreando ainda a saída do decreto dominical, para que abramos os nossos olhos e vejamos que o nosso caráter não está pronto para sermos julgados diante de Ti. Contudo, Pai, queremos sair deste mundo e precisamos que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo, a fim de desenvolvermos um caráter semelhante ao de Cristo, para então podermos receber o Seu selo, a fim de darmos o alto clamor e passarmos pelo tempo de angústia de Jacó. E isso nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, se essa mensagem falou ao seu coração, então não se esqueçam de deixar aí o seu comentário para que o YouTube entenda que essa mensagem é relevante e que ele a divulgue para mais pessoas, ok? Então, fiquem todos sob a paz do Senhor Jesus e até a próxima.